Boa tarde, graça e paz. Que alegria ter você aqui nesse podcast. Mais um episódio que a gente vai fazer. Eu acho que cada episódio que você tem acompanhado, Deus tem te ensinado algo, né? Também a palavra tem te confrontado em relação a algo. E eu espero que hoje seja dessa forma também. Você que está chegando pela primeira vez, eu queria agradecer a Deus pela sua vida. Queria pedir também que você se inscrevesse no canal, desse gostei no vídeo, interagisse, né? Fosse lá no nosso Instagram para você acompanhar os cortes, os versículos, a divulgação que a gente faz, tá? Bem-vindo ao podcast Resgate. Eu tô com um convidado aqui que eu tô muito feliz de estar aqui com o senhor. Desde a primeira vez que a gente conversou, assim, foi algo muito, sabe, muito leve, né? Foi um contato muito leve. Queria já agradecer também ao pastor Wallace, né, que fez essa ponte. Deus abençoe a tua vida. Tá, senhor, você é um grande amigo, um jovem homem de Deus, né? Eu acredito que vai fazer muita coisa ainda no reino, vai servir, trabalhar muito ainda no reino. Sou muito feliz de ter a sua amizade. E obrigado, pastor, por ter vindo. Pastor Erinaldo Santos, bem-vindo. Meu nobre, a paz, louvo a Deus poder estar aqui. Estou olhando aqui para sua camisa, só para me gravar. Podcast cristão, resgate. Amém. Então, louvo a Deus, Douglas, pela sua vida, pelo convite, né, pela confiabilidade que você teve através do pastor Wallace, que é um amigo, uma pessoa que a gente aprendeu a amar, palestrante de casais muito bom. Não, é verdade. E que fez aí a indicação, que conforme você falou, a conversa foi leve e tenho certeza que será muito produtiva aqui nesse tempo que estaremos juntos aqui, tendo as perguntas que você vai fazer. Amém, amém. E vai ser bom. Queria pedir para você que está em casa já preparar aí na sua Bíblia, primeira carta, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, e também Romanos 12, verso 2. O nosso tema desse podcast, a gente vai falar sobre a identidade do cristão, né, nesse mundo de mudanças, né, na maioria das vezes mudanças ruins, está mudando o tempo todo, as coisas vão se deteriorando, né? E a gente quer aprender aqui qual que é a nossa identidade como cristão. Amém? Eu vou fazer uma oração, o pastor vai fazer a oração final. Assim, depois da oração, a gente vai ler o nosso texto. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse momento, por essa conversa. Creio que o Senhor preparou esse momento, creio que o Senhor trouxe o pastor Erinaldo aqui. Foi o Senhor que alinhou tudo, que fez tudo. E nós somos gratos a Ti, rendemos glória a Ti, Pai. Nós queremos entregar o coração dessas pessoas que estão assistindo. Eu não sei o momento da vida delas que elas vão ver, mas eu creio, Pai, que daqui vai sair uma palavra que vai render frutos e frutos permanentes, Deus. Eu queria que o Senhor repreendesse agora, nós repreendemos agora qualquer tipo de distração, Pai, que venha roubar o coração dessas pessoas, que venha roubar a atenção para a Tua palavra, Pai, para o que foi ensinado aqui. Que em nome de Jesus o Senhor venha usar a vida do pastor Erinaldo como instrumento. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Aleluia. Amém. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz assim, a minha Bíblia está na NVI. Tá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto de Romanos 12, verso 2, diz para nós assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente ou do seu entendimento, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esses textos vão ser a base aqui para nós, mas antes eu queria conhecer um pouquinho da história do pastor Erinaldo. Fica à vontade para se apresentar para nós, para dizer a sua origem, onde o senhor nasceu, como foi essa infância. Fica à vontade. Amém. Bom, eu nasci em João Pessoa, sou paraibano, nordestino, terra de cabra macho. Amém. Sou filho de João Balbino, a minha mãe Rosa, que hoje já dorme no Senhor, meu pai com 86 anos hoje mora comigo. E eu glorifico a Deus porque tive uma criação na presença de Deus, porque meus pais, quando foram para o Evangelho, foram bem cedo, né? E fez o homem que a gente é hoje. Então a gente nasceu em João Pessoa, na Paraíba, e viemos, assim, já uns 3, 4 anos, assim, no máximo, se eu não me engano,
vim morar no Rio de Janeiro, aí morei na Penha, ali perto do complexo ali do Alemão, aquele movimento. Lugar Então, complicado. Ali que a gente teve a nossa infância, nossa juventude, e hoje moro aqui na região dos Lagos há 35 anos. Como que foi esse período ali, pastor, da sua juventude, especialmente da juventude? A gente sabe que ele é um local muito... É um campo minado, né? Minado, Em questão nossa. de tantas oportunidades ruins, né? Eu já ouvi pessoas falando, principalmente recentemente que teve aquela chacina ali, né? E as pessoas falando assim, ali tem o trono de Satanás está naquele local ali. Ali ele conduz, né? E como que foi essa infância e juventude ali nesse lugar hostil? Sim, hoje, né, quando a gente olha a violência urbana, né, o tráfico em si, está muito mais pesado do que naquela época. Naquela época a gente vivia um momento em que, vou aproveitar e dizer que se respeitava-se mais os moradores, não tinha muito o que a gente está vendo hoje. Tinha, vamos dizer, que havia uma certa ética, mesmo que houvesse a criminalidade, mas havia uma certa ética de respeito com o morador, com o comerciante e etc. Mas foi justamente um ambiente como esse que eu cresci, fui educado, fui instruído, fui criado na presença de Deus, né? Me lembro ali na Assembleia de Deus do Sereno, vivia ali na mesa do círculo de oração da igreja, meus pais, servos do Senhor, e inclusive meus pais são analfabetos. Embora minha mãe hoje adore o Senhor, até hoje meu pai é no dedão. Mas me fez o homem que sou, investiu em mim, e eu glorifico a Deus, e posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. E como que foi? Então o senhor é filho de cristão, né? O senhor foi ensinado ali pelos seus pais, mas como que foi o momento da sua conversão? O momento que você, de fato, se reconheceu como um verdadeiro cristão? Olha, eu vou fazer 56 anos. Tenho 35 anos de casado, né? Sou pai de 3 filhos. Inclusive o meu filho, que é pastor, está em Orlando, nos Estados Unidos, músico profissional de Aline Barro, de Fernandinho. A minha criação e da maneira que eu fui instruído, eu acho que eu nem vou dizer que eu conheci Jesus não foi com 12, não. Desde a minha infância eu já fui criando aquele temor e aquele tremor dentro de mim, porque olha quanto tempo, são 55 anos. Então, um evangelho bem simples, um evangelho em que havia o respeito com a liderança. Eu com 12 anos, eu já pregava. Eu desci as águas naquela época, com 11 a 12 anos. Fui batizado com o Espírito Santo. Então, com 12 anos eu já pregava. Vamos ouvir o pregador e caçulinha. Eu ia lá na frente, o peito estufado, parecia até uma pomba-rola. Entendeu? Então, e dali a gente só crescendo. Então, eu não posso nem dizer quando foi, porque eu já vim... Foi pedagógico, né? Você foi aprendendo. Isso aí, foi pedagógico, isso aí. Exato. Fui sendo ensinado, instruído, e fui criando maturidade, fui crescendo ali. Como existe alguns que às vezes nascem, é filho de crente, mas com o tempo que ele vai se converter, porque ele não teve aí, dentro de si, se descobriu como verdadeiro cristão. Às vezes é filho de crente, mas não é crente. Filho de crente, exatamente. É o que eu passei por isso. Até um tempo da minha vida eu fui filho de crente, até que eu tive uma experiência. Tive uma experiência que me marcou muito e mudou minha vida. Tem muita gente hoje que crê nessa libertação não, nessa conversão gradual, né, que vai acontecendo. Eu não acredito, eu acho que é radical, muda, né? Eu acho que o evangelho ele gera uma transformação, como a gente leu aqui, uma renovação, uma metanoia, né? E o evangelho é uma transformação. Tanto é que Paulo vai dizer que está em Cristo, nova criatura. Nova criatura, As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Exatamente. O evangelho é renúncia. Ou é ou não é. Ou sobe ou desce. Ou Deus ou o diabo, filho.
Exatamente. E como que foi esse desenvolvimento ministerial da sua vida? Com 12 anos você começou a pregar. Como que foi os primeiros serviços ali na igreja? Sim, a gente começou a se envolver, né? Uhum. Com 12 anos e fomos adquirindo essa maturidade. Aí depois se tornamos líder de jovens e, e fomos crescendo de forma gradativa. Fui diácono, fui presbítero, fui evangelista. Né? Hoje tenho 25 anos de pastor pela convenção SEADER, né? Que é a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, e outros. Hoje estou até como quarto vice-presidente da convenção. Então, foi assim, de forma gradativa. Se fosse para o senhor definir assim o momento que a chamada para o ministério pastoral se iniciou, né? Por exemplo, o senhor quando chegou ao presbitério, o senhor já sabia, já tinha consciência que o presbitério é um auxiliar de pastor, já desenvolve, né, as tarefas, subordinado, mas desenvolve. Gostei da pergunta. Quando que o senhor de fato virou a chavinha e falou, ó, Deus está me chamando para isso? Foi justamente quando eu tinha uma firma de pintura chamada Lidilu Pinturas. Eu tinha 16 pessoas que na época trabalhavam para mim, e eu estava pintando na época um condomínio aqui em Araruama, e eu fui convidado pelo saudoso Ciro, que já pregou muito aqui, teve trabalho de libertação. Não sei se você conhece ele, Ciro. Não conheço. Era um escurinho, um homem de Deus muito, Eu, muito eu respeitado tô na novo época. aqui, sim. Eu tô 3 para 4 anos. Então, aqui. Ciro. E aí eu lembro que eu deixei a equipe lá pintando as casas e fui pregar no trabalho lá de Ciro. E quando eu fui pregar no trabalho de Ciro, ali começou as algemas espirituais do meu chamado. Embora eu fui instruído desde criança, com 12 anos já pregava, trabalhava com as irmãs do círculo de oração, dirigia trabalho de libertação lá no Xerém com a irmã Maria José, Jorginho de Xerém, Henrique, trabalho de libertação que começava 1 hora, acabava às 7 horas da noite. Era Deus meu, monte. Eu sempre gostei e até hoje vou. É uma coisa que é a minha particularidade. Isso não me faz ser mais ou menos crente, é uma coisa que é. Então, e fui diácono, fui presbítero, mas, dentro da pergunta que você me fez, mas foi justamente aí que as algemas do chamado me pegou, embora eu já tinha uma dimensão daquilo que Deus tinha para a minha vida. E aí eu lembro que quando eu fui pregar nesse trabalho de libertação à tarde, a sala cheia, a varanda, e quando eu acabei de pregar, Deus usa Ciro para mim. Aí Deus usa Ciro para mim e fala assim, digo assim para tu, homem, a partir de hoje, eu fecho as portas para ti e te chamo somente para a minha obra. Te levarei para um lugar, contempla tu esses montes e essas montanhas. Pois ali foi a última obra que eu finalizei e não consegui pegar mais nenhuma. As algemas do chamado invisíveis de Deus me pegou naquele dia. Conforme Salmo 89, 20, achei o meu servo Davi com o meu santuário ungido naquele dia, embora já era presbítero, já tinha uma experiência dentro de algumas coisas que ele me deu desde a minha juventude, né, de sentar em alguns lugares, mas ali começou literalmente o meu chamado. Aí foi justamente ali que as portas fecharam. Literalmente. Estava vindo ali de vento e popa, ganhando dinheiro, gente no meu comando. Aí as portas fechou, eu fui dar o orçamento de uma obra no Morro da Cruz, mas ali foi uma coisa proposital do próprio Deus. Deus me levou lá para conhecer um pastor que morreu agora recentemente, pastor José. Pastor José. E ele era um grande mestre de obra, empreiteiro, e estava fazendo uma obra aqui no Morro da Cruz, em Saquarema. E aí ele ouviu falar muito de mim, porque os caseiros daquela casa falavam muito de mim. O rapaz que vai vir dar o orçamento aí, prega, dirige trabalho de libertação e tal. Aí ele, cheguei lá, olhei a obra, mas só foi mesmo só para olhar. Ele falou, nunca lhe vi, mas eu queria fazer um convite para você pregar na nossa festividade do Conjunto Apocalipse, Cachoeira de Macacô, você vai? Eu falei, vou.
E naquele dia eu fui lá, me lembro que eu preguei sobre 7 regras para ser cheio do Espírito. Naquele dia Deus levantou uma mulher da cadeira de roda, Deus batizou com o Espírito Santo, o presidente daquele campo de trabalho lá, que é o pastor Adilson Cardoso, dava cada pulo assim, e aí, do meio do povão, que aquilo lá estava lotado, tinha ônibus de fora, veio uma pessoa no meio, disse assim para mim: homem, olha a obra que eu tenho contigo nesse lugar. Aí eu meio sisudo, né? Falei: comigo, nem aqui eu moro? Que profetada é essa? Aí sabe o que ele falou assim? Deus usou a boca do vaso. Para tu saber que sou eu que falo contigo, contempla tu esses montes e essas montanhas. Montes e montanhas, lá onde o pessoal pega até água, Cascataí, Quizanga, Funchal. E aí o pastor presidente pediu para que esse pastor me levasse no outro dia na casa dele, que eu fui para pregar 2 dias. E lá que nasceu o convite. E ele disse: rapaz, eu tenho 32 igrejas, vou comprar uma briga aqui com o campo, mas eu quero te fazer um convite. Eu tenho uma igreja para você pastorear. Mesmo assim, eu fiquei 2 meses ainda orando, e as portas se foi, e fui literalmente para Cachoeira de Macacu, onde congreguei por quase 12 anos, onde se tornei vice-presidente por quase 5 anos consecutivos, e foi daí que realmente eu reconheci a minha chamada, o meu ministério, e aí se deslanchou até o dia de hoje. Isso tem quanto tempo já, pastor? Bom, 15 anos que eu estou presidindo, com 12 que eu fiquei lá, deve ter uns 25 anos por aí. 25 anos. É bastante tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. O senhor, eu acredito que o senhor tem passado uma mudança de geração, né, e uma mudança radical de geração. Nossa, mãe. O senhor era uma igreja naquele tempo, hoje é uma igreja totalmente diferente, né? Os traços tanto de liturgia quanto de, por mais que a gente não queira, mas a doutrina também, Usos e costumes, os costumes, os dogmas da igreja, né? Tudo isso vem sendo modificado, vem mudando, e isso nem está na nossa pauta, sim. Mas é algo que eu gostaria de perguntar assim: o que se perdeu, né, de bom nesse tempo, e o que você acha que a igreja avançou, evoluiu, melhorou? Olha, claro que a gente precisou passar por uma reciclagem, porque antigamente tudo era pecado. Exato. Né? Antigamente tudo era pecado, e às vezes a doutrina, que é um conjunto de ensinamento, era confundido, bem dizer melhor, com usos e costumes. Às vezes se fazia cultos de ensinamento mais para esse tipo de cobrança, né? E claro que por mais que tratava santidade, mas às vezes ficava muito preso nessa... Eu posso falar isso porque eu vim de uma igreja totalmente tradicional, que se aparasse o cabelo era disciplina. Uma bermuda, o pau comia. Se jogasse bola, entendeu? Então a igreja, ela precisou passar por uma reciclagem. Só que a gente podemos passar por essa reciclagem, porque eu creio que lá atrás Deus pegou muitas pessoas leigas em douto, até por causa da dificuldade da obra, né? Chamou, pegou, para a obra. Só que a gente vive hoje uma geração no século XXI, né? Hoje, que não precisa ser um teólogo para ser um pastor, para ser... Não, hoje você tem pessoas sentadas lá no plenário. Hoje nós temos um plenário bem exigente, que ali tem pessoas que não é obreiro, são servos de Deus, mas que conhecem a Bíblia, que estudam. Então, a gente precisou passar por essa reciclagem, mas uma coisa que eu vejo é que a gente perdeu um pouco, é o que nós vamos falar, essa identidade. Saímos, eu acho, um pouco fora da planta. Eu acho que a porta não passou por uma reforma, ela permanece estreita. E toda boa doutrina, ela vem também acompanhada de bons costumes. Então, é isso aí, né? Eu não quero muito assim polemizar, mas, mas é isso aí que eu vejo. Entendeu? Eu via uma igreja mais pura, se é que eu posso usar essa expressão, até mais inocente de ter algumas coisas, e hoje a gente está muito nessa síndrome do conceito humano, do achismo, e isso acaba perdendo essa identidade e confundindo as coisas. Mas eu venho de uma época que, se eu pudesse voltar ao túnel do tempo, nossa. Às vezes as pessoas não valorizavam, né? Um dia conversando com um pastor também antigo, né?
Ele é da Igreja Presbiteriana Renovada lá do Paraná, e ele comentou comigo algo assim, que na época ele não valorizava tanto a igreja. E hoje ele vê que aquela igreja que ele se converteu já não existe mais, Sim. ele não tem nenhum traço dela por aí, é totalmente O modificado. povo não tinha dificuldade para ir para a igreja, chovia, Exatamente. sol, a gente caminhava quilômetros de bicicleta, a pé, não tinha nenhuma dificuldade. Era o primeiro amor, era aquela coisa pura. Os jovens se reuniam para orar, batiam com o Espírito Santo, era uma coisa dentro do contexto pentecostal. Isso era automático num culto. Entendeu? A coisa era. Hoje a igreja, por O exemplo, Espírito Santo tinha uma liberdade. liberdade, exato. Hoje parece que o Espírito Santo foi varrido para debaixo do tapete, está preso dentro de uma gaiola. Está restrito, né? Por As exemplo, mudanças vêm, claro que exato, vêm, mas sim. dentro de um preceito que a Bíblia ela permanece a mesma. Exatamente. E o autor aos Hebreus diz o quê? Que ele é o mesmo ontem, hoje, Eternamente. Então, não há sombra de dúvida aqui e nem de variação. A gente muda, mas a Bíblia não. Então, por mais que a gente precisou passar por uma reciclagem, que eu vejo, né, se você perguntar, pastor, algumas coisas que eu falava lá atrás, hoje eu não falo, mas Deus até me honrava pela minha inocência, né, a falta de um conhecimento, mas depois que você começa a estudar, aí você vai entender mais um pouco a mais acerca da Bíblia, a hermenêutica. Então, agora, tem que ter cuidado também para que a letra não mate o espírito, né? Porque aí senão fica muita formalidade. Exatamente. Tem que ter um pouco de Uma calma. dosagem, né? Exato, exato. Mas eu acho importante sim o registro, porque fica. E muita gente que acompanha o podcast já faz parte dessa nova geração que não viu a igreja e passou, né? Embora eu seja ela. muito novo, eu vi muita coisa pelo meio que eu cresci. Era um meio muito pentecostal e um pentecostal tradicional. Eu já vi muito milagre, Então, meu amado. Eu já vi. Então, é uma coisa que a minha geração já não viu. Eu preguei num E congresso vai se perdendo, né? Eu preguei num congresso pela misericórdia de Deus, né, em Congonhas do Campo, que naquela noite Deus batizou 22, 16 pessoas salvas, e o paralítico levantou da cadeira de roda. E até a polícia bateu na porta da igreja para ver o que estava acontecendo, porque foi um estrondo naquele congresso. Foi algo que marcou também a minha vida, o meu ministério. Então, quanto mais a igreja está perto de Deus e da palavra, mais ela atrai a presença. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Exatamente. Então, eu vejo até alguns... hoje a gente não vê... Não vê porque talvez não está dando a liberdade devida que deveria dar, mas ele continua batizando, salvando, libertando, curando, ele continua o mesmo. Esse dia eu estava vendo algo muito preocupante, né? Que lá no Reino Unido, lá ele já trata assim como uma geração pós-avivamento, né? É um país pós-avivamento, porque viveram um avivamento. Sim, sim. Né? E só que a Europa em si, né? Viveu. Exato, muito forte. Muitas igrejas fecharam, viraram boate, cassino. Então, hoje as igrejas lá, por exemplo, no Reino Unido, tá virando teatro, virando... Sim. E porque as gerações que vieram depois não tiveram uma referência do que foi no passado, né? Do que John Wesley e tantos outros. Isso, nossa. Eles proporcionaram ali, através da dedicação deles, da intensidade que eles tinham na oração, na vida com Deus. E por isso que eu acho importante deixar o registro dessa igreja, porque muita gente já da nova geração não conhece essa igreja que passou e também não conhece os feitos que aconteceu, né? Acaba que vai ficando cada dia mais desconectado. Eu costumo dizer que a igreja do passado, só que a gente pode usar, ela não tinha medo de morrer, não tinha medo de afronta. Porque quando você olha mesmo a história da igreja, na intenção de deter a igreja, mataram o crente. Exatamente. Crucificaram o crente. Empurraram os crentes para a Catatumba de Roma, Coliseu serviu de pau querendo para a morte de muitos cristãos. Até hoje tento colocar o pecado dentro da igreja, mas a igreja ela continua militante, expandindo, cumprindo Mateus 16:18, a porta do inferno não prevalece. Entendeu? Então, essa igreja veio mais aquilo. Infelizmente... Eu até citei esse livro aqui esses dias, eu vou deixar aqui, você que não ouviu essa referência, As Catatumbas de Roma. É um livro, foi publicado agora pela CPAD. Muito bom. Sim, é incrível você ver
Onde os É um crentes livro... foi encurralado, mas ia para lá adorar a Deus, não tinha dificuldade. Exatamente. E ele cita no início do livro, né, referência sobre aquele povo daquela época, que eles eram bárbaros, eles tinham essa cultura de matar. Então, eles viam a igreja, o crescimento da igreja e tudo que acontecia, o primeiro escape que o povo tinha naquela época, a gente sabe que influenciado por Satanás, era matar. Então, como que era terrível você ser igreja em um ambiente que matar era comum, torturar era comum, né? Você vê a crucificação, a maneira que morria as pessoas, a cultura daquele povo era crueldade, era algo que era velado, era crueldade. Então, você ser cristão num lugar onde as pessoas fazem banalidade com o teu corpo, com a vida humana, né? Mas é muito terrível. E não dá para comparar com a nossa realidade no Brasil, né? Sim, não. Não tem. O Brasil fala de perseguição. Não existe perseguição. Não existe perseguição aqui. Existe. A gente tem liberdade de ir. A gente vive até uma política, entre aspas, corrompida. Exatamente. Que vão perseguir a igreja porque alguém foi ali na praça e interrompeu um som. Isso aí não é perseguição. Perseguição que está acontecendo agora na Nigéria. Exatamente. Queimar, irmãos nossos estão sendo mortos em pleno século XXI. Exatamente. Tantos outros países dentro da janela 10/40. A Coreia do Norte, por exemplo, não tem uma brecha. País número 1 em perseguição. Não tem uma brecha para se entrar. País número 1 em perseguição. Exatamente. Ao cristianismo. Então é algo realmente que a gente não vive. Perseguição, né? E a perseguição... A perseguição de alguns é um irmão que não falou comigo, faz a cara que isso aqui. Eu fico, irmão, que perseguição é essa? Ou a pessoa que, por exemplo, a pessoa xingou um cristão na rua. Ô, meu irmão. Eu vi na minha época, que eu lembro que quando eu era jovem, passava na rua, o pessoal, rapaz, ficava até bravo. Aleluia, irmão, carne no espeto, farinha na cuia. Era essas coisinhas assim, mais nada. E até hoje, por mais que estamos vivendo, repito, entre aspas, algumas coisas, mas não é perseguição. Não dá pra comparar. Se Deus mesmo permitir uma perseguição no Brasil, posso lhe dizer uma coisa? A gente vai saber quem é e quem não é. Aí a gente vai ver Malaquias, será que ele entra dentro desse contexto, né? Não quero também aqui forçar o texto. Então a gente vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Não, mas isso aí eu sempre falo, eu sempre friso que o que a gente tem para o nosso tempo de promessa não é boa, não. É que o amor de muitos esfriaria. Mateus 24, É que a gente não aguentaria perseguição. Isso aí. Né? Então, assim, essa fragilidade toda que a nossa geração vive, isso aí não é algo desconecto com a Bíblia, não. Sim, é cumprimento. Verdade. Cumprimento. Então você pode ter certeza que se vir uma perseguição, embora a perseguição, os tempos de perseguição gerava crentes mais fortes, né? E muito crente se posicionava, né? Mas aqui no Brasil não tem a dúvida que a gente vai viver um esfriamento assim, uma apostasia nunca vista, né? Nunca vista. Agora, voltando àquele assunto do Ministério Pastoral, e o senhor citou uma situação que eu gostaria de entender um pouco melhor, as algemas desse chamado. O que seriam essas algemas? O senhor fala para mim. Quando você olha Jeremias 3,15, a Bíblia fala que é ele que dá pastor à igreja com sabedoria e com entendimento. Então, eu vinha dentro de uma vida que eu estava virando um microempresário e crescendo gradativamente, materialmente. Mas como Deus tinha um projeto para mim, dentro do seu chamado, do seu querer, então, é por isso que eu uso esse termo, as algemas invisíveis do chamado, dele veio e me algemou e disse, agora tu vai trabalhar para mim, para minha obra, dentro do meu querer, dentro da minha vontade. Esquece obra, viveu literalmente da obra de Deus. Exatamente. Às vezes de cesta básica, teve um momento de aperto, de eu abrir a porta e estava lá um litrozinho de leite, pão. Não conta gota. Milagre, o maná do dia. Eu sei o que é isso. Quem andou comigo e quem está me ouvindo, que vai me ouvir, conhece a minha história. Então, eu sei o que é vivenciar o milagre de Deus. Teve uma vez que eu não tinha nada, e só tinha um dinheiro para me comprar um pão.
E eu lembro que eu saí com o guarda-chuva para ir lá comprar o pão, e no meio-fio chovendo, a água ali no meio-fio, né? Naquela coisa. Naquela época, uma nota de R$5. Aí eu cheguei em casa não só com o pão, mas com o leite, com a mortandelazinha. Mas o que é isso? Eu falei, eu só acredito que veio uma nota de R$5 por cima da água. Então milagre não se explica. E eu sou testemunha disso. Se eu for falar aqui, nossa, como Deus já trabalhou e tem trabalhado na minha vida e no meu ministério. Então essas coisas foram fortalecendo. Fortalecendo. E foram confirmando também. Confirmando. Vamos colocar aqui, que no meio desse povo que vai assistir, a gente não sabe quantas pessoas vão ver, né? Porque fica gravado e as pessoas vão tendo alcance a esse episódio lá. E a gente não tem um filtro de quem vê. Então, eu vou fazer uma colocação aqui, né? Uma pessoa que está sentindo esse chamado para o Ministério Pastoral e está assistindo lá esse podcast, ela tá vendo a sua experiência de alguém que já foi experimentado na obra, que já tem o ministério consolidado, né? O que o senhor daria de conselho para esse jovem obreiro, para essa pessoa que está sentindo queimar no coração? O que ele faz? Qual que é o passo a passo? Como que ele se posiciona? Fica à vontade. E fica à vontade para falar da sua maneira. Tá? O segredo, primeiramente, está na obediência. Ok? Obediência à sua liderança. Ter convicção daquilo que quer. Porque por mais que eu era jovem, comecei adolescente já pregando jovem, mas eu tinha um sonho, uma esperança, uma convicção de chegar aonde eu cheguei. Embora foi nesse momento que eu te falei que as algemas do chamado me pegou e me trouxe para a obra dele, como Jeremias. Eu não passo de uma criança, mas desde o ventre eu te escolhi e te chamei. Davi lá, mas o Senhor foi lá, o achou. Na contabilidade de Jessé, Davi não estava. Não estava. Mas o Senhor foi lá de Samuel. E achou. Samuel, né, o ministério de Cristo até... Então, eu já começo a dizer, não basta ser constituído. Tem que ser aprovado por Deus. Tem muita gente que é constituído, mas não tem aprovação de Deus. Saul tinha tudo para dar certo, mas a sua obstinação e teimosia... Você conhece bem a história, eu já comecei a ler em 1 Samuel 13, que ele já começa a não seguir as ordens que foram dadas ali, até que ele estava ali na guerra com os filisteus, aguardasse em Gilgal, depois 1 Samuel 15, para fosse matar o rei, não poupasse ninguém. Então, quem está aí nos ouvindo conhece bem a história. Só ir lá 1 Samuel 13, 15, que vai entender o que eu estou falando, até para a gente ganhar tempo. Então, não basta ser constituído, tem que ser aprovado por Deus. O que acontece é que tem muita gente que é constituído, mas não é aprovado por Deus por causa da sua obstinação e teimosia. E se tem uma coisa que Deus não quebra, é princípio de autoridade. Deus não quebra princípio de autoridade. Vê que a hora que Miriam quebrou o princípio de autoridade para questionar, porque Deus só fala com Moisés, para fora do arraial. 7 dias. Com o profeta eu falo com sonho, mas com Moisés é diferente, tete a tete. Então Deus não quebra princípio. Então, primeiro, obedecer. Esse é o segredo. Né? Convicção do seu chamado, obedecer, se envolver totalmente com Deus na oração e na palavra, porque aquele que se envolve com Deus, Deus se envolve com você e Deus não fica devendo nada a ninguém. Ok? Esses são, assim, os passos que vai te levando àquilo que Deus quer, o projeto que Ele quer e para a sua vida. Por mais que você se ache incapaz, até porque Deus não chama capacitado. Ele capacita os seus escolhidos. Né? E ter a convicção do chamado. Porque hoje, eu não queria falar, até aqui me segurando, mas hoje a gente vive assim, muita conveniência. Pessoas que são colocadas em determinados lugares, mas que não foram chamados por Deus, pelo homem, por amizade, por colegagem, ou por isso aqui. E estamos esquecendo de Atos 13, que havia mestres e doutores da época, mas que tinham ouvidos aguçados e ouvia a voz do Espírito,
que tomou conta da reunião e disse, parta para mim Saulo e Barnabé. Então o meu conselho é o quê? Continue sonhando, obedecendo, continue orando, buscando a Deus, vai se aperfeiçoando, vai se estruturando na palavra, até porque Deus não chega atrasado, Deus age no momento certo. E a qualquer momento, conforme ele achou Davi, ele vai te achar. Amém. Que foi assim, achou... Salmo 89, né? Achei meu servo Davi. Aí, 1 Samuel 16, está ali a história toda. Eliabe, Abinadab, Samar, acabou. Os irmãos sempre não, tem alguém. Então ninguém senta na mesa assim que antes ele chega. E olha que ele foi ungido a rei. Poderia sair dali, opa, mas até assumir o trono, quantos anos durou? O senhor não precisa forçar a porta, né? Nada, para que forçar a porta? Não precisa forçar a porta. Exatamente. Eu acho que é algo também que... Deus, ele te chama. Muita Deus gente, não erra endereço. Exato. Ele é soberano, né? Soberano. Ele contempla a tua caminhada. Eu acho que é algo também que é muito comum na vida do jovem obreiro hoje. Eu acompanho, por exemplo, jovens que congregaram comigo, né, e tudo, e começaram a se desenvolver na igreja, e se apressaram em casar, porque acharam assim, não, casado, meu ministério vai, sabe? E no fim acabou divorciando, perdendo, porque se precipitou, colocou, né? Então, não é forçando porta, é devagar. Deus, ele está olhando, ele observa, do mesmo jeito que ele observava Jeremias, observava Davi, né? E tantos outros homens. Deus, ele observa a vida de um jovem. É isso aí. Ele sabe quando tem o chamado e quando tem, ele vai proporcionando. Né? Vai proporcionando. Ele vai abrindo as portas. Gradativamente, né? Obedecendo. Aí com isso você vai orando. Você vê Estevão. Estevão nunca fez viagem transcultural como Paulo. Exato. Mas era um diácono cheio de fé, de sabedoria, do Espírito. Um conhecimento profundo. Né? A gente Entendeu? citou isso, eu acho que foi aqui no podcast. Ninguém resistia à sabedoria que estava na vida de Estevão. Estevão. Aquela pregação dele, e graças a Deus a gente tem aquilo registrado, né? A gente tem a pregação de Pedro também, um pouco antes, que também foi muito bonita, né, no início de Atos. Mas essa pregação de Estevão mostra um jovem totalmente apto, conhecedor, né, da história do povo de Deus. Sim, sim. Alguém realmente preparado. Embora jovem, embora um diácono, né, totalmente preparado. Então, para essa juventude de hoje é isso. Amém. É obedecer à liderança, congregar. Tem um desejo ainda, assim, de querer ser um pregador, sonha ter algum espelho. Não imite ninguém, tem a sua identidade, Exatamente. Tem o seu perfil. Exatamente. Entendeu? Seja estudante da Bíblia, faça um curso teológico, a humildade que precede a honra, e as coisas vão acontecendo no tempo de Deus. O próprio Deus, ele vai te subindo de nível. Exatamente. Né? No tempo dele. É muito bom falar. Embora hoje a gente vive uma época que camarada mal tirou as fraldas, já se acha que é o pregador, agendas abertas, já não quer obedecer e tal, só porque fez um cursinho, enfim, aí... ele faz eu já vi muita gente fazendo essa publicação, né? Agendas abertas, tipo assim, estou disponível. Né? Eu não estou aqui para criticar, mas eu acho interessante. Eu acho que é bom você ser lembrado. É Deus soprar o teu nome. Exatamente. Aí as coisas acontecem. Exatamente. Né? Você ir com humildade. Mas quando você vai apressado, é igual o pregador, quando ele sobe no púlpito, se achando. Ele acaba descendo o quê? Humilhado. Mas quando ele sobe na dependência, ele desce exaltado. Então a gente vive uma época, que eu vou até abrir aqui um parênteses que nós estamos falando, que hoje a moda de alguns pregadores fui pregar em tal lugar, quebrei tudo, virou tudo. Tem que chamar a defesa civil. Porque aí Paulo chega acabando com essa palhaçada, 1 Coríntios 9,16. Se prego o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me imposta essa obrigação e é de mim. João Batista, importa que ele cresça, então essa vaidade também está perdendo-se a identidade e a essência de alguns pregadores. É verdade. Que às vezes que o segredo é começar bem e bem terminar bem. É melhor o fim do que o começo. Mas é algo que eu falei também há um tempo aqui, a gente conversando sobre isso. Não sei se o senhor tem reparado, por exemplo, quais são as referências que a gente tem hoje de homem de Deus no Brasil. Geralmente, essas referências estão muito bem financeiramente,
elas têm muitos seguidores em rede social, elas chegaram a um nível de reconhecimento no país, né, que você vê, por exemplo, um pregador, ele vem numa igreja, qualquer igreja que ele vem aqui na região dos Lagos, vem gente de todas as cidades para ver ele pregar, vai lá tirar foto com ele. Ó, tô com o cara aqui, né? Tipo assim, isso aí vai enchendo o ego desses pregadores, eles começam a uma série de práticas que o faz um artista, isso, né? Aí. E a gente tem muitos artistas hoje com a Bíblia na mão, né, no Brasil, e esses jovens que estão acompanhando, eles têm como referência esses homens, né? Então, qual que é o problema, o grande problema? Por que há pregadores imitando, pregadores desumildes e entre outros problemas? Porque eles observam essas referências dessa maneira. Quem que é a referência de um jovem pregador hoje? Não, é o cara que ganha 30 mil para pregar. É um cara que tem um cachê para pregar a palavra de Deus. São os verdadeiros artistas. Exatamente. Mas se o espelho está sendo essas pessoas, imagina quem está olhando esse espelho, o que vai virar. Então vai tomando uma proporção de pessoas, uma imitando a outra, chutando a porta, né? A desobediência, enfim, vai desencarretando uma série de situações. Porque hoje a gente vive assim um evangelho que distorcido dentro dessa visão, né? Os pregadores que são mais... Eu vejo algumas mensagens que parece que a igreja está sendo programada para ficar aqui, não para ir para ali. Exatamente. É muita autoestima, são os pregadores coach, enfim, não existe o comprometimento de uma palavra revelada. Exatamente. Uma mensagem de Deus. Igual agora, eu fui pregar numa festividade agora, preguei sobre 1 Epístola de João 2,18, filhinhos, é já a última hora. Sobre a volta de Cristo. E no final várias pessoas, pastor, quanto tempo? E a igreja veio debaixo de glória. Até porque eu não conheço nenhum avivamento, a não ser pela palavra. Exatamente. A Bíblia é o combustível que alimenta o fogo do avivamento. Então hoje as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, que massageia o seu ego, enfim, mas não querem ouvir uma palavra, porque a palavra só em si ela já exorta, edifica e consola. Aquilo que lhe confronta, aquela coisa que vai te trazer, você refletir, opa, entendeu? E a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas a bênção de Deus só acontece, já diz lá atrás. Se atentamente ouvir a Deus o mandamento, então é obediência. Se a minha palavra tiver em vós e vós tiver em mim, acontece. Se não tiver, não tem compromisso. Então, justamente, é uma geração de pregadores, né? Aliás, é uma leva de pregadores, bem dizer melhor, que não está comprometido com o reino. Viraram artistas. Começaram até bem, mas estão terminando mal. Por causa da vaidade, da soberba, é igual Saul. Tinha tudo para dar certo, mas não deu certo. Deu errado. Entendeu? Aí tem aqueles que seguem e acaba, no final de tudo, a resposta de Deus é qual? Senhor, fiz e aconteci. Não te conheço. Profundo. Muito profundo isso. O senhor queria dar continuidade ao nosso tema, né? Que a gente já está falando dele, na verdade. Já estamos falando dele. Eu vim até preparado aqui para tanta coisa. Mas o podcast é isso. Dele. Por mais que a gente tenta roteirizar, mas ele acaba tomando... Eu estou até me segurando aqui, porque eu acho que ele ainda vai perguntar mais alguma coisa aqui. Porque a vontade que eu tenho quando você entra nesses assuntos, né? Porque... É o que a igreja está Eu fico olhando que a linha demarcatória está sendo apagada. O que é a linha demarcatória? É aquilo que impõe limite. Né? Exatamente. Então existem marcos que foram estabelecidos pelos nossos pais que estão sendo apagados. Aquilo que bota limite, demarcação, é igual um terreno, tem lá seu pequeno, isso aqui é propriedade minha de fulano. Então, esse limite está sendo apagado. Hoje, o santo e o profano, a situação está assim, caótica. É o que a gente... Aí a gente vê o que você está falando aí, pregadores que não têm compromisso com a palavra, estão preocupados mais com a agenda, a animação, emoção, o povo, o culto que se transformou em show. No dicionário Aurélio da língua portuguesa, se eu não me engano, é entretenimento, espetáculo. A igreja nunca foi lugar de entretenimento, espetáculo. Exatamente. A igreja é lugar de palavra, de glória, de poder, de comunhão, de cura e assim por diante. Então a igreja ela tem que entender que ela tem Cristo como cabeça, ela tem o poder do nome, ela tem o poder do sangue, ela tem o poder do Espírito, ela tem o poder da palavra, ela é testemunha. E aí eu fico olhando essas coisas, vendo essas teologias baratas. 1 Timóteo 4.
verdadeira apostasia. Segundo Timóteo 3, homens amantes de si mesmos, presunçosos, então, e se levam por aí, mas eu ainda acredito na igreja de Efésios 5:27. Sem mancha, sem ruga, Imaculada, inculpável, imaculada, os remanescentes. Porque nem todo mundo é igreja. Mas da igreja ele vai tirar uma igreja. Vai tirar uma igreja, exatamente. E é o que a gente lê aqui nesse texto, né? Povo exclusivo de Deus. Exclusivo. Né? Geração santa. Não tem como você debater com isso. Isso. Não tem como relativizar isso. Isso aí. Até porque ele não dá uma afirmação só. Ele faz algumas afirmações, né? Que cada uma pega uma esfera da vida. E não tem como a gente tentar romantizar isso ou tentar distorcer. É algo muito... Geração eleita. Exatamente. Sacerdócio real. Sacerdócio. Nação santa. Ó. Povo adquirido do Senhor. Para fazer... Pedras vivas. Exatamente. Que Pedro também vai falar. Aí Paulo fala embaixadores de Cristo. Uma carta carta viva, aberta. uma carta... Aí você também vai ver o próprio Jesus, sal da terra, luz do mundo. Luz do mundo, exatamente. Entendeu? Eu lembro uma vez de um certo testemunho de uma pessoa, quando você falou aí de carta, que ele sempre convidava um amigo para ir na igreja. Aí o camarada falou assim, rapaz, não posso ir não que eu estou lendo um livro. E esse camarada foi meses. Eu falei, rapaz, mas que livro esse cara está lendo que nunca acaba de ler? Aí, de repentemente, ele não convida mais, esqueceu. Aí, num belo dia de domingo, ele indo para a igreja, o camarada que eu conheci, que sempre era convidado, sabia a hora que ele ia para a igreja, ele apareceu. Eu falei, rapaz, hoje eu vim para ir para a igreja. O moço se alegrou. Nossa, te convidei tantas vezes, que alegria, que surpresa. Aí, no meio da trajetória, pergunta que não quer calar. Rapaz, que livro é esse? Aí ele falou assim, o livro era você. Sua conduta. A sua conduta, o teu comportamento. E hoje eu quero lá, não somente para cultuar, conforme você sempre me convidou, mas quero conhecer o Deus que tu conheces. Porque você, além de ser um testemunho, você tem a sua casa também como sujeição e submissão a Deus. Então, o nosso testemunho fala muito mais além do que palavras. É verdade. Então, é isso que a Bíblia fala. Nós somos uma carta. Paulo fala sobre isso, né? Aberta, lida por todos. Aí Pedro, né? Sacerdócio real, geração eleita. Somos peregrinos, forasteiros. Do John Wesley. John Wesley, nossa. Ele fala algo que eu sempre lembro disso, eu gosto muito disso, né? Ele fala pra gente ganhar o mundo inteiro, né? Pregar, ganhar o mundo inteiro, converter muita gente com o nosso testemunho e, se necessário, abrir a Bíblia, né? Ou seja, ele fala assim que o nosso exemplo, a nossa conduta, ela vai pregar muito mais do que as nossas palavras. E Paulo tinha essa preocupação, né, de pregar muitos e se perder. Paulo tinha essa preocupação com ele mesmo. Exatamente. Né? E hoje a gente observa, não querendo polemizar aqui, né, esse podcast aqui, que o pessoal, a gente está vivendo um momento tão conturbado no meio cristão, que é escândalo para todo lado. O problema hoje proporção, né? é que a gente vive uma geração, né, que busca identidade em muitas coisas, né? Na aparência, na profissão, no sucesso, nas redes sociais, Exatamente. né? Em dinheiro, em opiniões de pessoas, outros até mesmo nas suas dores e fracasso. Mas a Bíblia ensina que a verdadeira identidade do ser humano definida pelo mundo está em quê? Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Então a nossa identidade começou e começa onde? Lá na criação. Exatamente. Quando o Senhor disse que façamos o homem a nossa imagem conforme semelhante. Então, a gente precisa entender essas coisas. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um momento de mornidão espiritual, de frieza, o comunismo tomando conta do nosso meio, gente abraçado com outras religiões, tudo
é normal, como se todo o caminho levasse a Deus. Quando ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Então, A gente vai vivendo de atalho, né? Vai criando atalho. eu sei que a trombeta está sendo lustrada. Tá. E a balança dele é fiel. É verdade. É verdade. Pastor, falando sobre identidade, então, qual que é o desafio, o maior desafio para você do cristão em permanecer firme? Permanecer firme na igreja, permanecer firme nessa identidade. Olhando o cenário que a gente vive hoje, né? A gente está num mundo que muda o tempo todo, né? Qual que é o maior desafio do cristão nesse tempo? A gente está vivendo uma geração em que a identidade tem sido construída sobre sentimentos e opiniões e circunstâncias, quando, na verdade, ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. O maior desafio para o cristão é permanecer firme na identidade de Cristo, sem moldar os padrões do mundo. Você vê que Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro de Daniel. Daniel foi alguém que cresceu dentro da Babilônia, dentro de posições, pelo seu caráter, pelo seu comprometimento, pela sua vida com Deus, por mais que estava cativo em Babilônia, mas não perdeu a sua identidade. É igual a garça. É uma boa reflexão. Né? Ela pisa na lama, mas ela tem um óleo sobre aquelas penas dela que não se suja. Assim somos nós. Então a Bíblia nos ensina em Romanos 12:2, e não nos conformemos com este século, mas sermos transformados pela renovação da mente. Quando sabemos que somos em Cristo, né, Filho de Deus, nova criatura, povo escolhido, conforme 1 Pedro 2,9, não somos levados pelos ventos das ideologias ou pelas mudanças culturais. A nossa identidade não muda com o tempo, porque ela está firmada naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Perdão, eu estou olhando aqui um pouquinho, não, né? Mas que a gente vê assim, dialogando tete a tete, mas aí tem hora que a gente preparou alguma coisa. Sim. E também uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, falando sobre cultura, né? É possível a gente dialogar com a cultura sem perder a essência do evangelho, essa identidade do cristão? Sem dúvida. Até porque a gente vive num sistema em que você tem que entender que você é sal da terra, que você é luz do mundo e que você deve exalar o bom cheiro de Cristo. Não é porque você é um cristão que aí você tem o Espírito Santo, né, que você agora vai dar uma de santarrão, se isolar de todo mundo e se achar... Não. Pelo contrário, eu tenho que influenciar outros e não ser influenciado. Claro que se eu estiver dentro de um ambiente em que ali está alguma coisa que não me convém, né, uma roda de escarnêcio, aí claro que eu vou me retirar por uma questão de princípios, de identidade. Agora, eu conviver, tem uma partida de futebol entre amigos, é só eu saber me comportar. Aí o camarada me dá, ô filho, não, opa, fruto do espírito, segura a língua, entendeu? Então, é essa questão de comportamento, né, que você também deve ter. Você tem que saber se comportar. Senão, daqui a pouco, você está isolado dentro de uma bolha, então você não vai fazer uma faculdade, não vai... Entendeu? Então, você pode viver dentro de uma cultura, mas sem você se envolver com coisas que venham prejudicar o seu relacionamento com Deus, como Daniel. Parei, uma cultura babilônica. Daniel era uma garça. Moisés, lá no Egito, José, que foi vendido pelos seus irmãos, mas mesmo assim frutificou na casa de Potifar, foi caluniado, frutificou dentro da prisão e se tornou depois governador do Egito. Então é a sua identidade, é a sua personalidade própria que nós temos, sem perder essa, porque tem a identidade que você tem que ter, né? E a sua personalidade de você não é uma Maria vai com as outras.
Você tem o seu perfil, você tem uma criação, Sim. você tem a Bíblia como uma regra de fé, você tem o Espírito Santo que você carrega dentro de você, que não pode ser entristecido nem apagado. Então você carrega a presença. Então isso aí tudo tem que... Amém. Como que eu identifico agora quando eu estou sendo influenciado pela cultura? Quando eu estou perdendo, quais são os sinais que me levam a crer, né, que eu estou sendo influenciado e estou perdendo a minha identidade cristã? Aí é quando você começa a se comportar como tal. Entendeu? Aí é quando você começa a se comportar como tal. Né? Porque se eu estou numa roda de escarnecedor e daqui a pouco eu estou ali também soltando piadinha, Interagindo. fazendo gracinha, interagindo, entendeu? Falando ali de mulher, de coisas top, então eu tenho que saber que eu sou separado. Eu sou uma nova criatura. Então, quando esse alguém começa a perder essa identidade, as próprias obras dele vai dizer. Os frutos que ele vai... Então, ele começa a ser uma árvore infrutífera. Por quê? Porque as atitudes dele, a fala dele, o comportamento dele... Aí ele se torna Maria, vai com as outras. Daqui a pouco quer se vestir... Como tal. Você já viu como é a própria igreja hoje? Se a moda hoje é calça meio apertada, é apenas um exemplo que eu estou dando, não é que Calça eu tô colorida. É colorida, Uhum. vai, pronto, é aquele jeito. Se o cabelo é igual do jogador tal, meu Deus, cadê a minha identidade? Exatamente. Cadê a minha identidade? Então, são esses comportamentos que eu fico olhando. A sensualidade desenfreada, opa, isso não é comportamento de uma serva de Deus, de um servo do Senhor, entendeu? Então, Falando dentro desse contexto da igreja, como que a igreja consegue desenvolver um discipulado mesmo, que firma a minha identidade em Cristo, através da palavra, através da palavra? entendeu? A palavra sempre será a palavra. Então, você para discipular alguém, ensinar alguém, tem que ser através, né, do ensino sistemático da palavra. Entendeu? Através de uma escola bíblica dominical, de um culto de ensino. Né? Porque o culto público não dá para você, porque ali é mais uma palavra evangelística, uma palavra cristocêntrica, mas é justamente sobre essa instrução. E também a disciplina. Porque a disciplina não foi para matar ninguém, é para corrigir o infrator e dar exemplo para os demais. Então, de vez em quando, lá na igreja, dependendo do tal comportamento, vai tomar disciplina, sim, senhor. Não tem essa, está afastado aí. A gente vê muito pouco. Está afastado. Não, mas quem me conhece sabe, quem está aí me ouvindo. Não. Se vacilou, meu filhão. Existe o cartão amarelo, dependendo do comportamento, vai ser o vermelho. Porque se é para dar exemplos demais, para não cometer o mesmo. O problema é que. Não, isso aí é a pessoa com Deus não. A igreja tem disciplina, a igreja tem ordens. 1 Coríntios 3, né, o apóstolo Paulo ele trata um caso, claro que era um caso, né, até grotesco, né, um caso muito sério, mas ele trata um caso com uma disciplina cartão vermelho, né, e era necessário mesmo, ele corrige a igreja, ele fala, nem lá fora tem esse tipo de comportamento que está tendo ainda mais dentro. Aqui dentro. Então, e hoje a gente vê que o mundo, né, a gente observa que alguns cristãos estão sendo moldados aí pela cultura do que pela a palavra. Né? E quando ele passa a querer relativizar aquilo que Deus chama de pecado e querendo buscar a aprovação das pessoas acima da aprovação de Deus, porque tem pessoas que ele está todo errado, mas ele quer arrumar um jeitinho brasileiro, é igual, né, não, foi a serpente, não é Adão, não foi a mulher que tu me deste. Aí ficamos querendo transferir culpa, né, enquanto você vai observar que, em vez da palavra transformar a mente, a cultura passa a definir valores, escolha, comportamentos. Aí bate o Romanos 12, que nos exorta: não vos conformeis com este século, mas transformável pela renovação do vosso entendimento. E Paulo, já falando a Timóteo, em 2 Timóteo 4,3, alerta que chegaria o tempo em que muitos já não sofreriam o quê? A sã doutrina. Aí é comichão e tal. Exato. E a gente está vivendo um momento complicado, mano.
procurariam mestres segundo o seu... A né, turma está seu desejo. desobediente. O pessoal quer achar o seu conceito enquanto preceito e, É verdade. entendeu? Querendo importar o mundo para dentro da igreja, ter aquele jeitinho. Não. A casa de Deus é santa e santidade convém à casa de Deus. Aquele que vos chamou é santo, conforme 1 Pedro 2,15. Conforme aquele que vos chamou é santo, seja santo em toda a vossa maneira de viver. É verdade. Procedimento. Eu tenho que ser salvo aqui, lá e cá. Em qualquer lugar é o meu testemunho. É verdade. Né? Embora algumas pessoas até usam esse versículo que não tem nada a ver com o contexto, mas acaba às vezes até se aplicando, nós somos rodeados de uma nuvem de testemunha. E somos mesmo. Somos. As pessoas Somos observam, né? observados de Exatamente. todos os jeitos. E não é só por... Se a gente for pegar... eu acredito que o senhor crê que o texto, o livro de Jó é literal, né? Sim, É literal. Se a gente for analisar... literalmente. Exato. Porque existe uma ideia que é um texto poético... Alegórico. Alegórico, mas exatamente. Não, é literal. Embora a Bíblia tenha sua, né, o seu sentido literal, alegórico, figurado ali, não, ele é algo literal. Literal. A gente sabe que existe alguém que nos observa e que apresenta diante de Deus O quê? a nossa conduta. Ó, tá vendo lá? O adversário, então, é logo o primeiro. Né? Exatamente. Então, a gente tem uma nuvem de testemunhas física, presente, que nos olha, né? Certamente, se você é cristão, o teu vizinho está te observando e está vendo a tua conduta, né? Mas também existe uma observação espiritual que tá olhando e, assim, a maioria das coisas que a gente faz nessa geração hoje vai dando legalidade para um agir maligno. E isso torna, então, inviável uma libertação. Você vê muita gente dentro da igreja há anos que não consegue libertação, cultuando. Por quê? É muita legalidade, né? Você vai abrindo uma série de parênteses ali que vai abrigando. O povo precisa entender, 2 Crônica 7,14, já lá atrás, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos. O pessoal quer viver um evangelho hoje de facilidade, do oba-oba. É verdade. Do não tem nada a ver. Tem tudo a ver sim. Emoção, né? Muita emoção. Entendeu? Enfim, as pessoas... Alguns vão até para a igreja achando que a igreja é uma imobiliária, uma agência de casamento, uma agência de carro. Não por aquilo que Deus é, acho por aquilo que Deus faz. Quando ele buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, é mais coisa, é consequência. Então a igreja ela tem um papel fundamental nesse processo de ensinar com fidelidade a palavra de Deus, com fidelidade, não distorcer, né? Porque texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Ensinar com maturidade espiritual, não sustentar essas emoções, mas pela verdade das Escrituras, né? Além disso, a igreja também tem esse papel lá, que você até me perguntou lá atrás, de discipular pessoas, promover a comunhão, encorajar a ter uma vida de oração, de intimidade. Quando começa a ter isso aí a nossa identidade precisa ser firmada nisso tudo, aí, meu irmão, aí a coisa fica legal. Mas, infelizmente, muitos são levados por vento de doutrina, gostam dessas coisas. Aí, quando a palavra ocupa o centro da vida da igreja, aí ela acaba tornando pessoas firmes, discípulos firmes, pessoas maduras, conscientes e tendo a identidade de Cristo. Eu acho que, conforme nós estamos falando de identidade, eu acho que o pregador ele tem que ter a sua identidade como João Batista. João Batista era um homem que tinha identidade, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da era futura? Exato. Chegou para Herodes e disse, meu irmão, tu está em pecado com a mulher do teu irmão. Pronto, e acabou. Jesus trouxe um sermão tão duro, todo mundo foi vazando. Chegou, e aí? E vocês estão indo a Pedro? Para onde iremos? Exato. Agora, eu não posso também ser, claro que a gente corre esse risco, ser um camaleão, porque eu vejo pregadores aí que eu conheço, que ele prega de acordo com o local. Se a igreja for aquela igreja mais santa, ele quer meter o porrete. Ah, sim. Aí quando aquela coisa, então, para mim é um camaleão.
Ele muda de cor de acordo com o ambiente. Cor, Cadê a né? identidade? Então eu acho que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar. Tanto é que às vezes eu sou convidado para pregar em igrejas que não que faz parte da minha Não é linhagem assembleana, né? assembleana, Uhum. e eu vou lá, prego a palavra e acabou. Uhum. Não tem isso. Eu vou executar a palavra, respeitando, claro, não estou ali para falar de usos e costumes. Palavra. A palavra de Deus é inerrante. E acabou. Agora hoje não. Hoje as pessoas pregam para querer agradar pessoas, para abrir agenda, para virar a chave, para quebrar tudo. E está faltando o levanta e anda. Está faltando aquela mensagem que tu tem que se converter. É isso aqui. Não, hoje é mais aquela... Deus está contigo. O sujeito está todo escangalhado. Não, mas Deus está contigo. Entendeu? Aquela mensagem que vinha trazer uma transformação, um avivamento, igual na época de Neemias. Lembra que Esdras, o escriba, abriu o livro da lei? Todo mundo em pé, como um só exército. Foi até no outro dia. Acabou choro, confissão, arrependimento, júbilo. E assim vai. Hoje é aquela coisa, irmão, tem um anjo do teu lado. Grandes coisas, o anjo do Senhor já acampa ao redor daquele que o teme. Não vou dizer que Deus não vai te dar uma visão. Mas hoje é muita visagem, muita profetada, muito revelamento, muita palavra que não passa de hoje. Quem tem promessa de Deus não morre, não morre. O Covid levou tanta gente. Vai para Hebreus. Quantos que morreram que a promessa não chegou, que não chegaram a ele, mas chegou a nós? A minha mãe, que morreu sem ver a minha irmã sendo convertida. E se a minha irmã chegar lá no céu, que ela vai chegar em nome de Jesus, vai ter uma surpresa. Minha mãe, minha filha está aqui. E olha que a minha irmã estava perdidíssima. Então, minha mãe morreu sem ver a promessa. De tanto ela orar, salva minha filha. Então, as pessoas, é muito triunfalismo, é muito imediatista. As pessoas acham que a gente tem que viver o Cronos. O negócio é viver o Kairos de Deus. O tempo de Deus, e eu não abro mão disso. Tem um livro... O pecado está distorcendo muito essa identidade do homem. Exatamente. Tem um livro que eu comprei ele há um tempo. Eu achei o livro muito... A primeira vez que eu vi o livro, o título, né? Eu achei o livro assim, eu falei, mas que nome ridículo para se dar um livro, né? E eu fiquei horrorizado com o nome, que é assim, a teologia do cão e do gato. Né? Mas aí eu acabei comprando esse livro de curiosidade. Não, você pode, quem estiver assistindo pode procurar esse livro, você vai encontrar. Eu comprei por curiosidade esse livro. E conforme eu fui ler ele, eu entendi algumas coisas ali que são muito preciosas, sabe? Inclusive, o resumo, né, da obra é que a teologia do cão é que ele olha Deus assim. Essa é a teologia do cão, né? É muito interessante esse livro. Ele olha Deus assim, mas ele faz tanta coisa por mim, ele é tão bom comigo, ele me dá carinho, ele cuida de mim, ele me afaga, ele me dá comida, né? Ele me trata tão bem, que eu acho que esse meu dono é Deus. Essa é a teologia do cão, né? E a teologia do gato é assim, mas esse meu dono é tão chato, que ele me faz tanto carinho, me dá comida toda hora, me dá água toda hora, fica me enchendo o saco, que eu acho que eu sou Deus, sabe? E eu acho que a gente na igreja, a gente vive um pouco dessa teologia do cão e do gato, sabe? Eu acho que tem muita gente que vê Deus como algo tão banal, sabe? Tão servo meu, que faz de mim um Deus, e Deus o meu servo. Como se ele fosse empregado, é verdade. Exatamente. A pessoa vai na igreja, ela não vai ali, assim, eu não mereço. Por exemplo, tem uma frase de Calvino que impactou muito a reforma, né, que ele fala, tudo que há de ruim em mim sou eu mesmo, tudo que há de bom é Deus, nada é meu, o mérito não é meu. E essa frase, ela impactou o início da reforma. E eu acho isso louvável. Agora, o que a gente vive hoje, assim, eu sirvo a Deus, eu me entrego a Ele conforme Ele me dá, conforme Ele é conveniente comigo, né? Mas eu não renuncio para viver com Ele. Enquanto você deve adorar a Deus independente das circunstâncias. E entender que Ele é Deus, eu acho que a dimensão... Jó. Exatamente.
Os apóstolos Olha, serviram a Deus sem ter exatamente. riqueza nenhuma. Nenhuma. Pedro disse, eu quero que você crucificado de cabeça para baixo, que eu não sou nem digo que você crucificado de cabeça para cima. Exatamente. João, jogaram lá dentro do azeite quente, mas saiu de lá ileso, mas foi para a ilha de Pátimo para ter o livro da Joana. Eu fico olhando aí esse pessoal querendo glamour, curtida, entendeu? Exatamente. E eu acho que a dimensão de Deus também está distorcida, porque o que fazia a identidade desses homens era a grandiosidade que Deus era. Eles entendiam isso. Né? Jó, por exemplo, lá no capítulo 42, depois daquelas perguntas que ele faz, que Deus responde ele fala, eu ouvia falar do Senhor, eu te conheço. E ele fala, eu me arrependo no pó e na cinza. Ele tem uma conversão ali naquele momento, porque ele olha a grandiosidade de Deus. E ali ele esquece da circunstância ruim que ele está, porque não faz sentido. O verdadeiro adorador adora Deus. Exatamente. Isaías, o chamado de Isaías, se não me engano, capítulo 6. Já havia profetizado, mas agora meus olhos viram o Senhor. Exatamente. Foi tocado com a brasa. Ele vê, olha que interessante, Isaías, ele tinha a boca suja, né? Usar esse termo popular. Ele era alguém assim que não era muito adequado teoricamente, mas a Bíblia diz que ele tem uma visão, ele vê Deus sobre um alto sublime trono, ele tem aquela visão impactante sobre Deus. A Bíblia diz que tem uma sincronia ali com o templo, né? Provavelmente ele estava no templo quando ele teve essa visão, né? E que interessante, ele olha e ele fala assim, aí Deus fala, quem eu enviarei? Qual que é a atitude dele? Envia-me a mim. E o cenário era terrível, né? O rei tinha morrido. E estava um cenário terrível. Mas quando ele olha a grandiosidade de Deus, ele não quer saber. Ele fala, envia-me a mim. Ele quer mais aquilo. E você não vê Isaías preocupado com as circunstâncias físicas, materiais. E é isso que a igreja brasileira precisa. Olha os nossos irmãos da Nigéria, que servem a Deus, até na África, porque eu tenho um missionário na África, em Moçambique e Mopula, que servem a Deus independente da circunstância. Exatamente. Pessoas pobres, literalmente, mas que são verdadeiros adoradores. Exatamente. Que não adoram a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é. É isso que a gente precisa. O céu de muita gente é aqui. O galardão de muitas pessoas já é aqui. Quem me ouve aí sabe que eu prego fora. Nunca ninguém pode dizer, pastor Inaldo me cobrou. Nunca. Você até hoje me perguntou, pastor, quanto que é? Eu falei, nada. Deus tem feito muito por mim. Se alguém quiser semear, vai semear de forma voluntária. Agora, dizer que eu cobrei. E pregador nenhum prega na minha igreja, nenhum. Esse podcast aí vai longe. Se me cobrar. Nenhum. Porque eu não aprendi isso na Bíblia. Sim. Agora, eu aprendi a ser abençoador, que dependente do cara vir, poxa, combustível, pá, agora, chegar a me dizer... Meu cachê. Meu cachê... Não, você vai ter cachê no inferno. Então tem muita gente que o galardão dele já é aqui. Exatamente. Entendeu? E se ele chegar lá no tribunal compensatório, já se dê por graça que já chegou, porque eu acho que não tem nem mais galardão. Exatamente. Então... um outro caso também sobre isso, o apóstolo Paulo, ele sobe, né, ao terceiro céu, ele contempla aquilo lá. E coisas inefáveis. Ele diz que ele não pode nem dizer, ele fala, é inefável, não dá para falar o que eu vi. E dali em diante ele passa a viver obstinado a cumprir o ID, a fazer o que tinha que fazer, a renunciar à vida dele, em prol do quê? De um retorno financeiro? Não, porque ele falou que ele aprendeu a passar necessidade. Eu estou aqui, Filipenses 4,12, porque os pregadores só pregam o 13. Eu posso todas as coisas naquele Exatamente. Aí, mas olha o versículo anterior. Sei ter como não ter. Vai lá, mano. Paulo e ele está agradecendo uma oferta. A tribulação produz a paciência. Nossa, tem gente chutando o pó da barraca fácil. É verdade. É a paciência, experiência, perseverança. Nossa. Aí tu fica olhando, então a gente vê que... Tá muito, eu fiz até uma anotação aqui, né, que eu achei muito bacana essa ilustração de um filhote de águia que foi criado entre galinhas. Ele aprendeu a ciscar, viveu limitado e acreditava que era apenas uma galinha.
Mas um dia alguém levou ele ao alto de uma montanha, o lançou ao vento e pela primeira vez abriu suas asas e descobriu que havia nascido para voar. Assim também somos nós, que vivemos abaixo daquilo que Deus preparou para que eles, porque ainda não descobriram a sua identidade com Deus e sabendo que com ele a gente pode saltar a muralha, fazer proezas, subir de nível, mas tudo dentro de um padrão espiritual e moral. Então tem muito crente galinha que só vive só ciscando. É verdade. Por que Isaías escolheu uma águia para representar? Porque é da família dos falconitas. Nós somos família de um grande Deus. O único momento que Deus usa o termo galinha, Jesus usa, bem dizer melhor, foi quando ele chorou sobre Jerusalém e disse: tu que matas profetas, quando é vez que te ajuntar de baixo? Só nisso aqui. Mas a gente tem que, mas dentro de um protocolo espiritual, sem perder essa identidade. Mas aí, concordo totalmente contigo aí. Eu acho que essa crise de identidade... Estou gostando, me chama outra vez. Vou chamar. A gente preparou até aqui alguma coisa não, aqui, saímos totalmente fora. Totalmente. Entendeu? Totalmente fora. Mas porque gostei. É algo que eu tenho visto, que a nossa falta de identidade, ela está por não ter essa visão que esses homens tiveram de Deus. Eles reconheceram a grandeza de Deus. E hoje a gente não reconhece a grandeza de Deus e isso torna a gente pessoas sem identidade. A falta da experiência com Deus. Uma geração que tem experiência com o estabelecimento ali da igreja, com o entretenimento da igreja, mas não tem experiência com Deus. E o que faz você se lançar nessa identidade é a experiência com Deus. Então, até você que está assistindo, está ouvindo isso, o convite está com crise de identidade, de fé, busque experiência com Deus. Isso aí que vai, de fato, fortalecer a tua vida. Vai te dar essa necessidade de servir, de ser diferente. É isso aí. De ser diferente. E meu conselho é: permaneça com Cristo, Amém. Perto de Cristo, porque Ele não muda. Mesmo quando o mundo muda todos os dias, mas não construa sua fé em tendências, em emoções, opiniões, mas sobre a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. Permaneça sempre. Cultive uma vida de oração, que é isso que vai te gerar intimidade, vai atrair o céu, e você acaba vendo o céu por dentro, não por fora. Porque tem muita gente que tem argumento de tartaruga, de caça para baixo, faz muito movimento, mas não sai do lugar. É verdade. E tem uns que é igual o coelho, já viu o coelho? Rapidinho. Corre muito, mas morre em 3 meses. Mas enquanto a tartaruga vive até 100 e poucos anos aí, se bobear, mas vai devagarzinho. Então, o importante é ser firme na pisada do boi. Firme e constante. Sempre abundante. Então, cultive uma vida de oração, medite nas escrituras, esteja ligado a uma igreja que pregue a verdade e caminhe lado a lado de pessoas que fortaleçam a sua fé, porque também se você caminhar com pessoas que você acaba, às vezes... Lembre-se de que a fidelidade, foi uma anotação que eu fiz aqui, não é seguir a maioria, mas seguir Jesus. Quem conhece a verdade não é levado por qualquer vento de doutrina ou pelas pressões da cultura. A sua identidade deve estar firmada em Cristo e não nas circunstâncias. Quando Cristo é o seu fundamento, você pode enfrentar qualquer mudança sem perder a direção. Amém. Amém. Glória a Deus. E que benção poder falar sobre isso. Poxa, tratar amei. Desse assunto, E não foi como a gente planejou, mas foi melhor. Ótimo. Foi benção. Pastor, eu costumo dizer, Diogo, não é que nunca houve, entenda-me só, não é que nunca houve, mas parece que nunca houve tempo em que fosse tão necessário acentuar uma vida de separação, no sentido espiritual e de oração, como nos dias atuais. Parece que a igreja está se tornando tão mundana e o mundo se tornando até religioso. E a gente vê que essa linha demarcatória foi acabada. A gente está vendo mais diferença fora do que dentro. Exatamente. Tem muitos lugares que o Senhor já disse, e acabou e cabode, foi-se a glória. E Deus não aceita mistura. E ser espiritual hoje é uma guerra.
A gente precisa expulsar do nosso meio todo espírito de engano, de mentira, de adultério, de prostituição, de profanação, porque a igreja é um jardim fechado. Acabar com essa teologia de prosperidade se você não tiver um carro. Não, mano. É melhor andar de bicicleta, ser crente, do que de carro desviado. É verdade. Entendeu? Esses pregadores descompromissados, os prostitutos do evangelho. Rapaz, a minha língua está coçando. Se eu pudesse falar mais um pouquinho, porque... Entendeu? E a casa de Deus sempre foi casa de oração, nunca ouviu de ladrão. Então, centrado na palavra, na oração e uma igreja compromissada com Deus. Porque hoje está até difícil você discernir quem é quem. Você olha assim, mas é... E a gente tem que ser luz do mundo, sal da terra, e servir a Cristo é renúncia. Quem quer vir após mim, nega a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Amém. Porque quem é servo de Deus, até para desviar, não presta. Lembra de Pedro? Quando Jesus foi preso, tentou se afastar, alguém disse, tu é um dele, eu te conheço. Não! Eu me lembro de um pastor, para me encerrar aqui, mas eu estou gostando tanto desse negócio, que um pastor estava tão aborrecido com o cenário da igreja, indignado, porque a vida de um pastor não é mole, não. O pastor ama e não é amado, exorta e não é obedecido, entende todo mundo, mas ninguém compreende o pastor, e se ele errar 1%, acabou. E aí o pastor estava tão decepcionado consigo mesmo, com o chamado, com a ingratidão, que ele falou, sabe uma coisa? Não quero mais saber desse negócio de ser pastor. Aí ele foi para uma outra cidade. Olha a loucura do pastor. Isso é algo verídico que eu ouvi. Foi parar dentro de uma boate. Aí chegou dentro da boate, pediu um copo de refrigerante, não foi nem coisa ali, e ficou ali sentado. Mas a menina que estava lá dançando naquele pau lá, naquele negócio lá que não sei falar direito aquilo, já foi ovelha dele. E a menina vendo o pastor, daqui a pouco ela começou a chorar e foi até ele e disse, pastor, o senhor veio atrás de mim me buscar. Aí o Espírito Santo falou para ele, tá vendo? Nem para tu deixar o teu chamado e me largar tu presta. Aí eu te digo, estás preso pelas algemas do meu chamado. Não adianta. Servir a Deus é igualmente o moto. Não tem marcha ré. Tem que caminhar para frente. Amém, amém. Deixando as coisas que para trás ficam, tem que prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo, que é Cristo. Amém, que bênção. Eu queria agradecer você que acompanhou até aqui. Queria pedir também para você se inscrever aí, né? Se você quiser também, se não quiser, fica à vontade. No próximo sábado a gente vai estar com o apóstolo Washington para estar falando sobre o papel da igreja, né? O papel social da igreja. Ele é fundador do Projeto Neemias, faz um trabalho tão bonito aqui com as crianças aqui na cidade. E ele vai estar aqui falando sobre discipulado e também sobre a importância da igreja ser luz na comunidade, né? A igreja servir socialmente a cidade. Depois a gente tem o nosso podcast de casais, vai ter um casal aqui, um outro casal sendo os anfitriões, e final do mês a gente vai estar aqui com o nosso podcast de mulheres. Essa vai ser a nossa agenda. Eu queria te convidar a acompanhar, né? Durante a semana a gente vai estar fazendo os cortes desse episódio de hoje, publicando lá no Instagram. Você que quer seguir o podcast Resgate no Instagram, fique à vontade. Tá? O senhor queria pedir para o senhor deixar uma última mensagem para esse povo que está acompanhando, e também já faça uma oração para a gente encerrar. Primeiro quero agradecer, né, Amém, mais uma vez, a confiabilidade de estar aqui, a minha indicação através do pastor Wallace. Gostei muito. Amém. Quero estar outras vezes. E encerrar dizendo que a nossa identidade não depende das circunstâncias. José foi vendido como escravo, mas continuou sendo homem de Deus. Daniel viveu na Babilônia, mas nunca perdeu a sua identidade. Moisés foi criado no Egito, porém nunca deixou de pertencer ao povo de Deus. Então, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, conforme Romanos 8,37. Quem sabe quem é de Deus permanece firme, mesmo quando ao seu redor tudo muda. O mundo muda, a gente vive no mundo, mas precisamos viver de acordo com a nossa identidade, conforme diz Efésios 4:22. Revestivos do novo homem. Amém? Então não basta apenas conhecer a identidade. É preciso vivê-la, né? Um filho de Deus
anda em santidade, ama a palavra, perdoa, serve, testemunha Cristo, vive para glorificar a Deus. E Filipenses 1:27 diz, para me encerrar, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Amém. Oremos. Deus eterno, muito obrigado por esses momentos em que passamos aqui, juntamente, Senhor, com o teu servo Douglas, Senhor, com esse programa tão lindo desse podcast Cristão Resgate, abençoando vidas, edificando vidas, porque eu tenho certeza que vidas foram edificadas e alcançadas pela tua palavra, porque precisamos ter a nossa identidade, como Paulo diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Então temos que ter essa identidade de novo cidadão do céu. Aquilo que vivíamos, não devemos viver mais. Quem mentia não mente, quem rouba não roubava. Então temos uma identidade em Cristo. Somos nova criatura. Estamos aqui para renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Ti. Pai, que possamos a cada dia permanecer firme, como o Senhor disse, ser fiel até a morte. Sim. Para que possamos ter de Ti a coroa da vida. Que possamos ter, cada dia, ter uma vida progressiva de santidade conquistada em Ti através da submissão e da obediência. Pai, muito obrigado. Continua abençoando esse programa, esse podcast, que a cada dia venha a ser de edificação e que venha alcançar milhares e milhares de vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém. Amém.